Oi galerinha, tudo bem com vocês? Glória a Deus! Nós estamos falando sobre a verdadeira Páscoa. Então nós vamos continuar falando sobre isso. Não sai daí que tem muita coisa legal pra gente aprender ainda. Tchau, até daqui a pouco! Pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado
glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é. Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um Culto Kids. E chegou a hora de aprendermos sobre o dízimo e a ofertinha. O dízimo é a 10ª parte de tudo que Deus me dá, e eu devolvo sendo assim fiel ao Senhor. A oferta é como se fosse um presente que eu ofereço para ajudar na obra de Deus. Ela deve sempre ser a melhor que temos. Na palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7.
E está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. O Senhor nos surpreende em cada culto Kids, não é mesmo, amiguinhos? Então, gostaram? Continue ligadinhos que tem muito mais vindo aí. Tchau! Oi, gente, voltei. Então, como é que tá? Feriadão, Semana Santa, feriado na escola, festa, chocolate. Que legal, né? A gente vai dar continuidade hoje sobre a Páscoa. Mas qual será o verdadeiro sentido da Páscoa? Nessa semana, durante essa semana, nós vamos estar aprendendo sobre isso. Nós estamos aprendendo sobre isso. E os ovos de chocolate, de onde vieram? Era costume das pessoas antigamente presentear umas às outras com ovos de chocolate, de codorna, ovos de galinha. Como que eles faziam isso? Eles pintavam os ovos de codorna e de galinha com as próprias mãos, isso mesmo. Então, daí veio e surgiu os ovos de chocolate, o significado dos ovos de chocolate. E o coelho, tia Thaís? E o coelho também passou a ser símbolo da Páscoa por conta da fertilidade, né? O coelho dá muitos filhotinhos. Bom, hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre aquilo que nós temos aprendido. A Páscoa, crianças, ela é uma das festas mais importantes que nós comemoramos. Lembra, tudo se iniciou quando Deus usou a vida de Moisés para chegar a Faraó e libertar o povo do Egito. Moisés foi a Faraó usado por Deus para libertar o povo do Egito. O verdadeiro significado da Páscoa nós encontramos na Bíblia, que começa com a história de Moisés, que começa com a libertação do povo de Deus do Egito. Em seguida, quando Moisés vai até o povo, vai até Faraó para libertar o povo, e Faraó se endurece, tem o coração endurecido, o que acontece? O Senhor envia as pragas. Lembra que a tia Glaze falou sobre as 10 pragas? Isso mesmo. Ele envia as pragas para o Egito. E ainda assim, o coração de Faraó se endurece. Isso aí. E o primogênito, aqui a gente tem as 10 pragas, olha. Foi a tia Gladys que comentou sobre elas, sobre a água transformar em sangue, sobre as rãs, os piolhos, a morte do primogênito e tudo mais. Então, tudo isso aconteceu, crianças, na Páscoa. Em seguida, o povo saiu do Egito. Lembra que Deus enviou as pragas e o povo saiu do Egito. E o significado, tia Thaís, da palavra Páscoa? A palavra Páscoa quer dizer que o povo saiu da escravidão para a liberdade, que eles passaram da escravidão para a liberdade. A palavra em hebraico é Pesach. Então, crianças, o que nós podemos aprender com tudo isso? Que não é ovo de chocolate, que não é o coelhinho, mas que é o sacrifício de Jesus. A tia já ministrou aqui também sobre o amor de Jesus, sobre o sacrifício que Jesus ele fez na cruz. E olha só, o Senhor, ele nos reconciliou com ele. Nós somos reconciliados através do quê? Da morte de Jesus. A morte de Jesus trouxe para nós boas novas, vida nova. E é dessa forma que nós precisamos nos lembrar da Páscoa.
Jesus, ele ressuscitou na Páscoa, isso mesmo. Ele ressuscitou e ele deu um novo significado a essa data. Trouxe boas novas, né? Trouxe esperança de uma vida melhor. Ele nos reconciliou com Deus e nos salvou da morte, nos libertou do pecado e da morte. Jesus, ele precisou morrer. Ele precisou entregar a vida dele. Para quê, crianças? Para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós tenhamos uma nova vida. Ele precisou morrer, trazendo para nós uma nova vida. Então, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele se entregou por nós. E que nesse tempo, nessa época de festa, de comemoração, nós possamos entender e compreender que o Senhor Jesus é a nossa reconciliação. O Senhor Jesus nos deu um caminho para chegar até Ele, não é mesmo? Isso mesmo. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. Que não foi o coelhinho que morreu na cruz, como a tia Flávia disse aqui. Mas quem foi crucificado, quem morreu por nós, foi o nosso Jesus, amém? Então que você guarde essa palavra no seu coração e que Deus abençoe você. Tchau!